para entender a tal da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que, assim, quem chama ela desse jeito? Nós. Quem passou por ela chamava como? A Grande Guerra. Por quê? Porque era a maior guerra até aquele momento, pelo menos mais recente. Por quê até aquele momento? Porque a gente sabe que 100 anos antes, a Europa tinha passado por uma guerra total, que foram as guerras napoleônicas, certo? Mas, assim, uma coisa sem precedentes, todos os continentes, milhões de pessoas e a tecnologia, porque sempre tem a coisa boa e sempre tem a coisa ruim, né? E na guerra, é tipo quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, não é isso? Então as coisas evoluíram muito rápido. Então chamavam ali de a Grande Guerra. E a ideia era tipo assim, vai parar nela, né? Só que daí deram uma pausa, temporada 2, 20 anos depois, Segunda Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, se a gente sabe que, igual a gente já conversou, ela tem raízes lá atrás, em rivalidades, desavenças e tal, a gente não pode resumir ela em uma causa. A gente não pode colocar como causadora dela o assassinato de um cara, pode? Porque aconteceu o assassinato de um cara importante, não aconteceu? Aconteceu. Quem foi? Francisco Ferdinando, que era arquiduque da Áustria-Hungria. Na época era o Império Austro-Húngaro. O mundo inteiro ia cair na porrada porque que absurdo matar o Francisquinho. É isso mesmo? Não. Aquilo lá foi o estopim. Aquilo lá foi o pretexto, certo? Então, para poder compreender de uma forma assim, né, que realmente entra na cabeça, tem que fazer sentido, senão vira decoreba. O que causou a Primeira Guerra Mundial? Lembram qual que é o número que eu gosto, assim, na história, para poder resumir as coisas? Número 3, gente. Quando a gente vai pensar em alguma coisa em quantidade, na história, funciona o 3. IGG, ou Primeira Grande Guerra. Primeira Grande Guerra, 1914 a 1918. Toda guerra eu pergunto 3 coisas, certo? Quais? Quem, né? Quem que tá brigando? E depois pergunto o quê? Por que que eles vão brigar? E depois, então a gente vai responder o quem. Em uma guerra de verdade, mais uma guerra dessa proporção, vão cobrar muito, mas muito de vocês o começo e o fim, tá? Então não fique se prendendo com todos aqueles pormenores que acontecem ao longo de 4 anos de guerra. É sempre a montagem da guerra e o final da guerra. Então vamos colocar lá antecedentes para sair daquela coisa óbvia de causas, antecedentes e daí as consequências. Lógico, como você tá inaugurando o século XX, é uma guerra sem pretendentes, e como eu falei, né, a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, eu vou colocar um plus aqui, que é justamente as mudanças. O que essa guerra mudou na história? O que ela criou? O que né, vai se reformulando ao longo desses 4 anos? O quem? Como a gente está falando da montagem da guerra, a gente não vai escrever aqui as 30 nações com mais as suas 15 colônias, somando todas. Vamos falar que antes da guerra já existiam 2 blocos, certo? 30 anos antes da guerra já tinha um dos blocos, 7 anos antes da guerra já tinha outro bloco. Então eles já estavam assim, montados, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Foram colocando as peças. Só estava esperando o negócio dar o start. Quais eram esses 2 blocos? Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Muito bem. Agora, como a gente está antes da guerra, e é só tríplice, então, originalmente, quem estava nas 2 tríplices? Tá, aqui eu tenho quem? França, Inglaterra e Rússia. Muito bem. Na Tríplice Aliança, quem estava?
Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Beleza, bom que tem 2 com A aqui que facilita a vida. A gente sabe muito bem que vai ter um vira-casaca aqui, né? E sabemos muito bem que esse carinha aqui também vai vazar por causa da Revolução Russa. Legal. Saber isso aqui, Daniel Pincher sabe. Agora eu quero saber por que estava cada um de um lado. Algum país vocês conseguem me dizer? Porque, assim, é óbvio, ele estava desse lado porque tinha alguma treta daquele lado, então ele escolheu esse lado. E vice-versa. Alguém sabe alguma treta específica? A França tomou um pau da Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, que é vingança. Que é vingança e vingança também significa reaver um território? Alsácia-Lorena. Um território que é só porque era dela, ela quer porque é meu ou porque é importante? É uma região rica em minérios. E a gente está falando aqui, gente, da segunda revolução industrial. Então, é necessário? Você quer ficar comprando ferro, bauxita, essas coisas? Não, eu quero de volta, né, o meu potinho dos ovos de ouro. Tranquilo isso? Tá. Então a gente já sabe de uma treta. França-Alemanha. Da Inglaterra tá ali só porque é solidária? A Itália tinha as tretas ainda, né, vamos dizer assim, vivas da unificação dela, que foi atrapalhada pelo Napoleão III, porque ficou defendendo um território lá, esqueci um território. Eram estados pontifícios ou estados papais. Então tinha uma treta aqui, né? Mas assim, também não estava confortável aqui, porque tem a Áustria, né? E a Áustria também dificultou a unificação da Itália, mas também dificultou a unificação da Alemanha. Só que enquanto aqui você tem só divergências, entre a Áustria e a Alemanha dá para deixar de lado as rusgas da unificação e ter algum elemento em comum entre eles. Qual elemento? Germânico. A língua deles é de origem germânica. Eles são locais remanescentes daqueles povos que deram pau nos romanos, os bárbaros. Bárbaros germânicos, não foram eles que deram pau nos romanos? Então eles têm um passado bem mais longevo que é de união. Mais até é mais forte a união entre a Áustria e a Alemanha do que a divergência, que foi ali aquele momento no começo do século XIX e agora está no começo do século XX do processo de unificação. Entenderam isso? Por que eu perguntei dessas rusgas aqui? Porque nos antecedentes a gente já sabe que uma das coisas é aquela palavrinha que significa disputa monopolista entre potências industrializadas. Disputa monopolista entre potências industrializadas, eu quero resumir tudo isso em uma palavra. Qual palavra que eu coloco? Imperialismo. Essa disputa monopolista entre potências industrializadas é o quê? O conceito do imperialismo. Eu posso falar que o imperialismo é uma causa? Sim, porque essas potências industrializadas, elas estavam buscando seus recursos econômicos com a maquiagem, com o verniz do quê? Eles estavam disfarçados, toda aquela ganância econômica estava disfarçada de quê? Patriotismo, nacionalismo, defendendo os ideais nacionais, é ou não é? Só que, na verdade, eles estavam lá querendo se impor no mercado mundial, correto? Tudo isso que vocês me falaram aqui, ó, da França de cara com a Alemanha, porque foi que perdeu a guerra, perdeu o território e foi humilhada. Não me falaram da Inglaterra e da Rússia, mas vamos falar. Sabe por que aqui eles estão próximos, esses dois? Porque eles são família. Eles são primos e irmãos. Mas tem um primo irmão deles que está do outro lado. Que é quem? A Alemanha. O Kaiser da Alemanha, tá? Ele é primo do rei da Inglaterra e do czar. Kaiser e czar vem de César, só muda daí a grafia e a língua, né? Do czar da Rússia. Imagina esses caras quando pequenos, gente, passando Natal na casa da vovó Vitória, aquela casa lá, o Palácio de Buckingham. E de agora eles estão em lados diferentes da guerra. Por quê? Porque se você olha para esses dois, que são imperadores, certo? Esse aqui chegou depois no rolê, não chegou depois? E daí quando chegou, ele nem é o mais novinho, mas vamos dizer que é o mais novinho em país, chega depois, querendo ali cantar de galo, mandar os outros falarem, ih, é o tipo, ridículo. Daí ele fala, se não tá comigo, tá contra amigo. Então, o imperialismo ele vai se sobrepor até mesmo a esse vínculo familiar entre as potências da época, certo? Cada uma potência de uma maneira. Então, eu tenho imperialismo. Daí, se eu estou falando que vai se sobrepor, gente, o que o cara ele está priorizando?
Ele não está priorizando os natais. Ele não está priorizando que eles têm parentes em comum. Ele está priorizando o sangue dele, a nação dele, certo? Nacionalismos. E quando fala nacionalismos, tem 3 movimentos nacionalistas que antecedem, que estão antes da Primeira Guerra Mundial, que eu tenho que saber porque vai ser cobrado de vocês de alguma maneira lá, no meio das questões. Uma, o Lucas Enzo me falou. Um dos movimentos, que é a ideia de vingança da França. Lembra que eu falei que por gerações as crianças francesas vão cantar "Um dia eu vou matar alemão", certo? Por quê? Porque quando eles tiverem a chance, eles querem reaver a Alsácia-Lorena. Então, o primeiro movimento é o revanchismo francês. O outro movimento é justamente o movimento lá da época da unificação, que foi fomentado lá pelo ministro, que era o Bismarck, de união de todos os povos de língua germânica. Como se chama esse movimento? Pan-germanismo. Então, essa ideia de união entre eles, pan-germanismo. Então, seria a união de todos os povos de língua germânica. Se ficasse só nisso, de boa, né? Mas lembra que tudo está sendo exaltado demais com ideias nacionais? Daí, a Alemanha ela fica propagando assim que não é só a gente estar junto e valorizando a nossa cultura, é a gente se unir para mostrar que a gente é superior. E como é que a gente mostra que a gente é superior? Superando os inferiores. Ah, tá. Em que área? Várias. Pode ser na música, pode ser no teatro, pode ser na pintura, mas que tal na indústria? E daí, com essa ideia de que a gente tem que mostrar que a gente é melhor, para não ficarem diminuindo a gente, porque afinal de contas, somos descendentes dos bárbaros que deram um pau nos romanos, e ficam tirando sarro da gente porque a gente chegou depois no rolê. Vamos superar quem se acha insuperável. Eles começam a investir, já te dou a palavra, eles começam a investir na mesma indústria daquela que era a potência hegemônica do mundo. Primeiro, quem que era a potência hegemônica? Inglaterra. Qual que era... Me fala 2 setores da indústria deles. Então, indústria naval e indústria têxtil. Então, eu falei de 2, mas eu preciso de mais um, que é da onde vai sair o assassinato. Aonde foi o assassinato, que eu não lembro? Foi na Sérvia. A Sérvia é um país que fica embaixo da Áustria-Hungria, certo? Mas estava sob o domínio da Áustria-Hungria, certo? A Sérvia, ela fica ali, fronteira com a Áustria-Hungria, e é uma região que a gente chama de Balcãs, certo? E ali naquela região dos Balcãs, você tem Bósnia, você tem Sérvia, você tem Montenegro, você tem a Bulgária, você tem países de origem eslava. E a Sérvia, ela vai estar coordenando o movimento de união PAN. PAN o quê? Eslavismo. Todos os povos eslavos juntos. Para se libertar de quem? Da Áustria-Hungria. Entenderam os movimentos nacionalistas? Já vou falar um pouquinho mais do pan-eslavismo. Mas para terminar aqui, os nossos ingredientes, os 3 principais ingredientes da Primeira Guerra Mundial, lembra que a gente conversou que se a gente vai para a guerra, alianças já estão sendo feitas. E junto com alianças tem que fazer o quê? Corrida armamentista. Só que a gente não está em guerra com ninguém, a gente só odeia. Eu só te odeio, você só me odeia, mas a gente ainda não está se batendo. Mas enquanto isso, a gente vai colocando na bolsa, certo? Então, essa corrida armamentista a gente vai chamar de paz armada. Então, vamos entender esse pan-eslavismo e o atentado? Gente, eu não sou excelente em geografia, não precisa ser. Vou desenhar um mapa para vocês. Olha que mapa difícil de desenhar. Faz assim, faz assim, faz assim. Tá vendo? Isso é um mapa. Não ficou bonito meu mapa? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, são os Balcãs. Essa região aqui, ela tá envolta num triângulo de poder, tá? Quem domina tá sempre em cima, certo? Quem já dominou tá de um lado e quem quer dominar tá do outro. E quem já dominou também sempre quer dominar, concorda comigo? Quem que é o dono da região dos Balcãs, que é a região dos povos eslavos? A Áustria-Hungria. Vou colocar aqui, estamos na região de povos eslavos, que eu falei alguns países, mas vai ter um país que é o principal, que é a Sérvia. Então, beleza. Aqui a gente tem o Império Austro-Húngaro. É um império, não é? Sabe quem que dominava essa região antes do Império Austro-Húngaro? O Império Turco-Otomano. Outro império. Então a briga tá ficando gigante, não tá?
Império Turco-Otomano. E quem que é eslavo e queria dominar essa região? Agora sim, o Império Russo. Muito bem. Império Russo. Legal. Esse aqui é o talarico. Esse aqui também é talarico, mas está se fingindo de amigo. E esse daqui é o dono. Beleza? Acontece que o Império Austro-Húngaro, nesse momento aqui, um pouquinho antes da guerra, ele era governado por um cara chamado Francisco José. Ou, se você preferir, Franz Josef. Francisco José não é o cara que vai ser assassinado, é? O cara que vai ser assassinado, como é que chama? O que ele é do Francisco José? Sobrinho. Quase, quase. Então esse cara tá velho. Quando eu falo velho, tá velho, porque ele tá governando há 61 anos. Governando, minha gente. E há 61 anos que esse homem governa, ele nunca pôs o pé na região dominada. Mas as leis dele, todas chegaram lá. Sempre que chegava notícia de algum tipo de movimentação, porque a Revolução Francesa ela não traz justamente as ideias nacionalistas mais exaltadas, o que ele mandava fazer? Ele mandava fazer enforcamentos coletivos na praça. Ele mandava recolher todas as colheitas e que morram de fome, para aprender a não se opor ao Império Austro-Húngaro. Nas escolas, as crianças da Bósnia, enfim, de todas as nações eslavas ali, não podiam aprender a língua deles, tinham que aprender a língua do Império Dominante, a história do Império Dominante. Vocês acham que era gostoso? Óbvio que não. Então era cada vez mais forte essa ideia de libertação, certo? Só que para alguns, sempre ter os radicais, eles não queriam só libertação, eles queriam libertação e queriam vingança. Então esse tal do Francisco José, ele é tio do Francisco Ferdinando. Eu vou colocar aqui para você não se perder. Esse aqui é o sobrinho e esse aqui é o titio. Só que acontece que eles pensam diferente. O Francisco José, que está governando há 61 anos, ele tem uma mentalidade de 61 anos atrás, certo? O sobrinho dele já tem uma mentalidade mais atualizada, tipo, cara, para com isso. Não é assim, não é forçando a barra. Se você quer manter, você tem que soltar um pouco. Quanto mais se aperta, mais eles vão tentar escapar por entre os dedos. E o Francisco José quer escutar o sobrinho? Fala, cala a boca, otário. Quem manda aqui sou eu, seu merda. Fique quieto que eu já vou dar na tua cara. E os dois não se entendiam. Então o tio, ele falou, eu não acredito. Foram anos eu batendo de frente, primeiro com o irmão, depois com o filho do meu irmão, e agora o trono vai pro meu sobrinho. Era tudo que ele não queria, né? E o Francisco Ferdinando, gente, todo mundo tem uma história por trás, né? Não é só uma questão ideológica. Não é só ele se opor ao jeito que ele trata as regiões dominadas, em especial a região balcânica. É porque lá atrás, quando Francisco Ferdinando ele quis se casar com uma plebeia chamada Sophie, o tiozão falou não. Você é da família real, você é da família Habsburgo, a mesma família da Maria Antonieta, e você não vai casar, você vai casar com uma menina de sangue real. O que ele fez? Casou escondido. Casou escondido, peitou o tio e tal, e o Francisco Ferdinando, ele é louco na Sophie. Ele é, nossa, apaixonadésimo. E ela nunca ligou para os ataques da imprensa. A gente está no momento que a imprensa ela está muito ativada desde a Revolução Francesa, certo? Então essa mulher era assim, ela nem colocava o pé para fora do palácio, só passava na janela, já aparecia na imprensa, sempre alguma coisa desmerecendo ela e sempre fazendo referência ao fato dela ser plebeia. Ela tava nem aí, né? Tipo, daí, só aqui, casei com ele, seu bando de trouxa. Mas pro Francisco Ferdinando aquilo doía. Nossa, ele ficava assim, horrorizado. Tanto que eles tinham um acordo. Ele ia em banquetes, ele ia em cerimônias oficiais, ele ia em bailes sem ela, para preservar ela. E como ela sabia que atingia muito ele, essas críticas da imprensa, provocação, ela falava, tá, nem faço questão nisso, deixa quieto, né? Só que agora a coisa mudou, porque o tiozão tá doente e ele é o herdeiro, certo? O que ele faz? Ele já começa a anunciar. Ele começa a anunciar que ele vai mudar a política dele na região dos Balcãs, que ele vai diminuir os impostos, que ele vai aumentar a liberdade dos eslavos, por exemplo, poder ensinar para as próximas gerações a própria história, a própria língua. Legal, não é legal? Mais ou menos. Depende, legal para quem? Tem gente que não vai gostar. Sabe quem que não vai gostar? A Sérvia. Todo mundo da Sérvia? Não. Dentro da Sérvia sempre tem. Sabe aquela coisinha preta?
Sabe aquele gêniozinho do mal? Dentro da Sérvia, vou colocar aqui, Sérvia, vai se formar um grupo que hoje a gente fala terrorista. Na época não se usava esse termo. Vai se formar um grupo radical, um grupo nacionalista radical, chamado Mão Negra. Então não era da Sérvia, mas era de dentro da Sérvia, Mão Negra. E o Mão Negra queria só libertar todos os povos eslavos da Áustria-Hungria ou queria vingança? Vingança. E daí o cara que vai assumir pagar de bonzinho, eles estão perdendo seguidores, né? Ah, pra que matar o cara? Mó legal o cara. Porra, tá sendo bacana. É aquelas pessoas que, tipo assim, a gente nunca teve isso. Não tem a independência, certo? Mas tá tendo um pouquinho mais de fôlego. Entendeu a jogada? Então eles começam, tipo assim, não acredito que isso não vai dar certo e tal. E por trás da Mão Negra, quem é que tá patrocinando eles secretamente? O Império Turco Otomano. Quem oficialmente apoia, não a Mão Negra, oficialmente apoia o pan-eslavismo é a Rússia. Até porque eles têm uma razão bem óbvia, né? É um império de maioria de etnias o quê? Eslavas. Pan-eslavismo é todos os povos de origem eslava junto, eu domino a região. Simples assim. Ele está só se juntando ao movimento porque eles têm alguma coisa para se juntar, concorda? Mas por trás dos panos está quem um dia dominou a região ali dos Balcãs. Está todo mundo entendendo? Acompanha o raciocínio? Daí chega o Francisco Ferdinando, ele fala, quer saber? Foram décadas dominando os Balcãs. E tem uma região dos Balcãs que ela não é só dominada, ela foi assim, ó, engolida pela Áustria-Hungria. Ela nem aparece no mapa. Você pega o mapa da Europa de 1914, ela está lá junto com a Áustria-Hungria, que é a Bósnia. E é justamente na capital da Bósnia que vai acontecer o assassinato. O assassinato do Francisco Ferdinando, promovido pela Mão Negra, no dia 28 de junho de 1914. Em que cidade que vai ser mesmo? Qual que é a capital mesmo que eu esqueci? Sarajevo. Muito bem. Então, ó, o estopim da guerra vai ser aqui. 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo. Gente, isso aqui é uma coisa que eu fico olhando assim e falo, gente, era para acontecer, não tem outra explicação. O cara anuncia que ele não só vai fazer reformas, porque ele não é imperador ainda, ele é herdeiro, certo? Mas que ele quer presencialmente anunciá-la em todos os territórios dominados. E ele vai começar um tour que o tio dele nunca fez pelas regiões dominadas, começando pela capital da Bósnia. E mais ainda, olha que amador, ele pega e manda dar detalhes nos jornais de todas as regiões de como que vai ser esse roteiro dele. É quase que um menu para o assassino escolher, né? Daí a Mão Negra pega e manda 7. 7 assassinos para Sarajevo. Tipo o gato de 7 vidas, assim, né? 7 caras treinados para matar o Francisco Ferdinando. Legal. E quando ele anunciou essa visita e tal, a Sofia ficou sabendo pelo jornal. A Sofia intimou ele e falou assim, mano, que história é essa que você vai viajar aí? Você vai fazer um tour dele? Não te falei dela? Não, tardado. Tem que me falar. Não, pois é, porque daí eu quero esfregar na cara do meu tio e eu quero que eles vejam que eu tô falando verdade e tal. Aham. Eu vou junto. Ele falou, quem vai junto? Quem é, Sofia? Tá louca? Já a gente já tem um combinado faz décadas, mulher. A gente tem aqui 3 filhos. Você é retardada? Para. Ela falou, não sou retardada, eu sou a futura imperatriz. Eu vou junto. Ele fala, ai, doeu. Dele respira e fala, não vai, porque eu sou o futuro imperador. Não vai, acabou. Ela, interessante. Vou te falar, você marcou a tua primeira visita no dia do nosso aniversário de casamento. Então eu vou. Ele falou, ai, não vai. Aniversário tem todo ano. Esse ano a gente comemora a distância, porra. Não vai. Dela, ah é? Imperatriz? Aniversário de casamento não adianta? Vou te falar uma coisa. Tô grávida. Daí matou o homem, né? O homem com mais de 50 anos vai ser imperador. E lembre-se, prosperidade de um reino, na cabeça dos países monárquicos, está diretamente ligada ao quê? A fertilidade do casal. Então ele vai ter mais um herdeiro. Daí esse homem derrete, vai comigo, mulher. É isso aí. Felizão da vida que ela tá grávida, certo? Bom, que eles chegam lá na estação ferroviária, pá, desce, e ele quis um desfile em carro aberto. Tem que ser carro aberto. Daí, que é para todo mundo ver. Então tem uma comitiva, vários carros, aquela capota baixa, aquele carro que era pneu de bicicleta quase, pé na tábua porque o pedal era de madeira mesmo.
E daí toda aquela galera, aqueles bósnios, assim, na Avenida Apple Key, que é a principal avenida da cidade. Todo mundo, tipo, meu Deus, eu vou ver um membro da família real. Caraca, eu não acredito. 2, né? Porque tá homem e mulher ali. E no meio, assim, do trajeto, e é junho, né? É verão. Então, os 7 caras espalhados. Cada um dos 7 caras tem um tipo de arma e todos eles têm um veneninho, que é pra, tipo, mártir, né? Se matar depois pela causa, porque é só o começo da bagaça. Beleza. Quando o carro passa na frente do primeiro, o primeiro é o chefe, é o mais velho. Ele não faz nada. Ele fica olhando só e fala, vou deixar pros outros. Daí o segundo assassino, ele já tá mais assim, né, ansioso. Ele já chamou atenção pra ele porque ele já perguntou 30 vezes. Qual que é o carro que você está terminando? Que horas que ele vai passar? Daí a galera, espera, caceta, eu não sei. Fica olhando, não tinha como não ver ele. Ele tava com uma... Ele era todo supersticioso, assim. Ele usava vários amuletos, tipo mais de 10, assim. Ele tinha uma casaca. Bom, todos os membros da nobreza na época, no século XIX, aqui século XX, sofriam atentados. Então a casaca dele tinha uma malha, era tipo blindada, pesava mais de 30 quilos aquela bagaça. E ele tava com a farda imperial, né, um chapéu, assim, tinha umas plumas verdes. Não tinha como não ver, parecia um carro alegórico o negócio. E a Sofia, no vestido de renda branco do lado dele, que branco ainda era como se fosse uma especiaria. A gente fala de especiarias, pensa só que é na Idade Moderna. Não, o açúcar branco, tudo isso ainda era tipo, ai, que chique. Beleza. O segundo, quando vê, fala, ai, é agora, né? O segundo, a arma dele é uma granada. Ele pega, tira o pino da granada, joga. Daí, na sequência, ele nem vê se acertou ou não. Na sequência, ele já pega o veneninho, manda pra dentro. E a avenida, ela corre assim, paralela a um rio. E como ele não sabe nadar, ele, puf, se joga no rio. É pra garantir que o veneno dá ruim, né? Pois é. Só que detalhe, o motorista do Francisco Ferdinando é um motorista treinado. Ele é tipo motorista da família Habsburgo, certo? Ele tá sempre ligeiro. Ele vê um troço vindo. Podia ser um pedaço de merda, podia ser pedra, sei lá, né? Mas era uma granada. Ele dá aquela aceleradinha. Tem vários carros andando devagar e tem um espaço. Ele dá aquela aceleradinha. Daí aquela granada pega e bate atrás do carro. Sai rolando e explode na multidão. O retardado que jogou nos tocou que tinha 10 segundos para ela explodir. Calculou errado ali, né? No que a bagaça explode, o carro do Francisco Ferdinando tem. Por isso que eles fazem aquele cordão de isolamento, que fica eles no meio da pista, né? Desvia dos outros e pé na tábua. A incríveis 28 km por hora. Que era o que andava aqueles carros ali, né? Chegava a 32 se tivesse muito assim, inclinadinho. Mas enfim, uma velocidade sensacional. E vai-se embora, passa todo mundo, ô caceta. Os outros, né, falam assim, e agora, caceta, eu vi o cara, tava morto, tava vivo, eu vi explodir. Não deu pra ver o que aconteceu, certo? O cara que jogou a granada, além de não ter calculado, ele também não tinha como saber. Mas o veneno tá vencido, então vai ter peido fedido, vai ficar se vomitando ali, nada grave. E o rio, como a gente tá no verão, ele tava abaixo, não tinha nem 1 metro de profundidade. Então ele foi preso, levado pra delegacia, né? Daí que não tinha direitos humanos, daí aquele interrogatório bonitinho e, né, tentando entregar. Os outros 6 membros, eles tinham um ponto de encontro, que era uma patisserie, perto ali da avenida, e tão nervosos, né? Não tem WhatsApp, não tem rádio, pelo menos não assim ao vivo, transmitindo tudo que tá rolando naquele momento. E agora, morreu, não morreu? O cara deu a granada, e ele, onde é que tá? Daí eles começam a saber que o cara tá preso. E daí eles falam, caceta, não era pra ele ter se matado? Eu vou lá matar ele, esse corno. Não, mas peraí, primeiro tem que matar o outro corno. E agora, o que a gente faz? Eles não tinham pensado se desse errado, né? Será que a gente volta pra Sérvia? Será que a gente fica aqui? Ô, caceta, vamos esperar. E ficam lá, nervosos. O Francisco Ferdinando vai lá para a prefeitura, o prefeito de Sarajevo nem deu tempo dele saber. O cara chegou antes, o imperador chega na frente dele antes do que ele esperava. Ele estava treinando o discurso ainda, ele fica todo nervoso, tremendo, começa a falar sem parar, igual tô falando assim. E daí o imperador dá uma bronca nele, tal, aquela coisa. E o imperador toma a sua última e pior decisão. Ele fala: isso não vai abalar os meus planos. Eu vou voltar do ponto onde eu parei. E eu vou fazer tudo o que eu tinha que fazer. Porque eu vim aqui para cumprir uma missão e eu vou cumprir. E vira lá, né, e fala, ainda por cima, vou passar no hospital para ver lá quem ficou só assim um pedaço e ainda tá com vida. Beleza. Daí volta. Daí ele volta lá pra avenida, daí vem a notícia que ele tá voltando, não sei o quê. Daí ele tá sério, né, dando tchauzinho, assim. Só que, assim, o motorista tinha estudado no percurso, né, e dele vai ter que desviar do percurso, né. E daí, tinha até um soldado, assim, que tem um paralama, assim, do lado, um soldado da Bósnia mesmo, fala, eu vou do lado aqui com o meu corpo te protegendo. Ele, aham, tá bom, vai explodir junto com a granada, mas enfim. E daí ele, naquela confusão, daí todo mundo acenando com a bandeira da Áustria-Hungria, aquela águia de 2 cabeças e tal. O motorista, né, pensando, puta, onde é que eu tenho que virar, que agora eu tenho que ir pro hospital, não era esse o trajeto.
O cara vira, gente, parece sacanagem. Ele vira numa rua assim perpendicular que chama o quê? Franz Josef. Lógico que tinha uma rua na capital da Bósnia chamada Franz Josef, em homenagem ao imperador que estava dominando. E na rua Franz Josef ficava o quê? A patisserie, com os 6 assassinos. Ele vira na rua onde o grupo da Mão Negra está reunido, mas eles estão lá dentro tomando um café, fumando e falando do assassinato. Só tem um para fora. Só tem um para fora. Alguém sabe quem que era? Nome para os filhos de vocês. Olha que nome bonito. Gavrilo Príncipe. Bonitinho esse nome, né? Gavrilo Príncipe tinha 19 anos de idade. Gavrilo Príncipe, com 19 anos de idade, já tinha presenciado a morte de 2 irmãos mais novos dele por fome. Gavrilo Príncipe tinha esse ódio da família Habsburgo. Por quê? Porque destruiu a família dele. E ele queria ser o mártir do movimento da Mão Negra, que ia não só fazer a independência dos Balcãs, mas ainda por cima se vingar da família Habsburgo. Gavrilo Príncipe, com 19 anos de idade, pelas condições precárias de crescimento, de tudo, estava com tuberculose, fumando, que vai morrer mesmo, né? A cada tossida um pedaço do pulmão já vazava, enfim. Ele tá lá fumando aquele cigarrinho, nervoso, fora da patisserie, quando brota o carro do Francisco Ferdinando. Tipo, na frente dele, assim. E daí o Gavrilo fala, mano, é um sinal, né? Taca o cigarrinho, pega sua pistola, vai caminhando em direção ao carro. E naquela confusão de, não é aqui, dá ré, pô, soldado, não, dá ré, aqui vai ser longe e tal. Daquele câmbio desse tamanho que, né, não é de sacanagem, o negócio realmente emperrava. O carro parado, o cara tentando dar ré. A única pessoa que vê o cara vindo com uma arma é a Sophie. Daí a Sophie pega, dá um grito e se joga na frente do marido. Daí o primeiro tiro na barriga dela. Daí que a mulher cai, que aquele vermelho já começa a tomar conta do vestido. O Francisco Ferdinando, o que aconteceu? Lembra que eles usavam uma farda, assim, que ela era blindadinha até aqui? Uma golinha, assim. O Gavrilo fala, mulher do capeta. Dá o segundo tiro, que pega aqui, ó. Na jugular do mano. Daí é que vem a polícia da Bósnia e imobiliza o cara. E tem uma foto, eu vou mostrar pra vocês. Quando ele tava assim, ó, bebendo bagulho e colocando a arma na cabeça. Porque o cara tá na cadeia, vai que não morreu. Acho que ele pensou, vou beber, mas, puta, deu merda. E daí eles imobilizam ele, daí ele vai morrer no final da guerra, por tuberculose, na cadeia, mas feliz. Por quê? Porque a gente sabe que a Áustria-Hungria levou um pau. E separou. Um é a Áustria, outro era a Hungria. Certo? Esse assassinato, então, gente, veja, era uma tragédia anunciada, concordam comigo? Tava, tipo, muito para acontecer, pensando em todo o histórico que eu tratei para vocês, certo? O mundo inteiro ia entrar em guerra por causa deste casal? Não. Já tinha todo um circo armado, né? Então vamos fazer o jogo de dominó aqui. Sabe quando você empilha um monte de dominó? Legal. Depois de um mês, a Áustria-Hungria ela dá um mês para a Sérvia atender a várias demandas que são e não dá para atender. Então a Áustria-Hungria ela vai declarar guerra contra quem? E a Sérvia vai pedir socorro de quem? E a Rússia, por sua vez, aonde ela entra, quem é que entra junto? Hã? A Inglaterra e a França, porque 7 anos antes desse atentado já tinha, né? Onde um vai, todos vão, não é isso? A Áustria-Hungria, por sua vez, que sofreu o atentado, vai ter a solidariedade de quem? Da Alemanha, porque são ambos germânicos. E era para ter da Itália. Mas quando o bicho começa a pegar, daí a Itália vaza. É ou não é verdade? Entenderam por que o assassinato ele é um estopim e não uma causa? Por que é importante você saber dos nacionalismos? Então eu contei toda essa história justamente para vocês perceberem, gente, que falar de Primeira Guerra Mundial é muito mais do que falar desses 4 anos. Você tem que saber toda essa montagem econômica, política, cultural, certo? Do final do século XIX, começo do século XX, e entender como que vai ter a manipulação desses eventos. Só que com tudo que aconteceu, né, dos diversos fatores, não é de se estranhar que a galera festejou em vários lugares. Porque lembra que eu falei lá do pan-germanismo? Que daí você desenvolver uma indústria que o outro já é pleno, é você querer passar a perna naquela nação. Então quem é que estava louco para dar um pau nos alemães? Os franceses porque perderam a guerra. Mais alguém? Inglaterra. Por quê? Porque o pan-germanismo fazia com que fosse um ideal nacional, que todo mundo concordasse com investimentos
estatais em 2 setores da indústria que não era fraca e que eles queriam crescer demais. Quais 2 setores que a Alemanha, depois de unificada, começou a injetar muito dinheiro? Indústria têxtil e indústria naval. Foi aleatório que eles escolheram essa indústria? Se eu quero ser o melhor do mundo, eu vou ser melhor do que o melhor. Eu não quero começar no 10º lugar, 8º. Não, vou dar um pau já no primeiro e depois o resto só baixa a bola para mim. Entenderam isso? Sossegado? Hey!